O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santa Clara de Assis, uma virgem consagrada a Deus. Santa Clara nasceu no final do século II, na Itália, e faleceu em nasceu no início do século XII, que século II, pelo amor de Deus, do século XII, nasceu no início do século XII, na Itália, e morreu em meados do século XIII. Santa Clara, ela era uma nobre rica. Para que vocês entendam o contexto, naquele tempo, nós poderíamos, simplificando, dizer que existiam 3 classes sociais. Existiam os pobres, existiam os nobres e existiam os burgueses, né? Os comerciantes, nós diríamos os empresários, que estavam começando a ganhar dinheiro. E dentre os nobres, existiam muitos que eram nobres, mas eram pobres. Tinham o título de nobreza, mas já eram empobrecidos. No caso da família de Santa Clara, ela era nobre e ela era rica. E não só nobre e rica, ela era nobre, rica e bela. Os seus biógrafos sempre fazem questão de fazer menção à sua beleza. Era uma mulher bonita, com seus cachos dourados. Então ela era nobre, ela era rica, ela era bela e ela era virtuosa. Não era uma mulher de um gênio ruim, não era uma mulher sem virtude alguma, não. Então vocês percebem que ela tinha, era um grande dote, uma mulher nobre, rica, bela e virtuosa. Mas desde pequenina, ela nutria no seu coração o desejo de se consagrar totalmente a Deus. E isso ela sempre guardou para si. Por quê? Porque os seus pais tinham planos e queriam dá-la em casamento a alguém, a um bom partido, para com isso aumentar os bens da sua família e a honra. Então tinham planos de alcançar um também nobre rico, para com ela se casar. Mas, repito, Clara, desde pequenina, desde clarinha, ela trazia no seu coração o desejo de se consagrar a Deus. Era uma menina piedosa, uma menina que desde pequena já amava a Deus de todo o seu coração. São essas almas eleitas que desde pequena demonstram virtude e espiritualidade grandiosas. Pois bem, com 16 anos, no domingo de Ramos daquele ano, quando ela tinha 16 anos,
Ela então, sabendo que os seus pais não queriam nem pensar em possibilidade de vida religiosa e que seus pais planejavam um casamento, ela fugiu, se apresentou ao bispo, ao seu bispo, Dom Guido, e disse que ela queria se consagrar a Deus. Por quê? Porque neste período dos seus 15, 16 anos, ela já piedosa, já de oração, já querendo se consagrar a Deus, ela tinha ouvido algumas pregações de um Francisco, de um pobre de Assis, que tinha se convertido e tinha movimentado a cidade inteira. E aquela conversão chamou a sua atenção, e as pregações daquele neoconverso, daquele recém-convertido, aprofundaram ainda mais o seu desejo de se consagrar a Deus e de perder tudo por Cristo. Nós ouvíamos ontem, no Evangelho: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Meus santos, nós precisamos redescobrir esta beleza cristã e que é própria do amor, perder algo por Cristo. Porque, meus santos, muitos, acho que todos que estamos aqui, imagine, aqui no horário de Cuiabá, são 6h15, quase 6h15 da manhã, então é um horário relativamente cedo. Aqueles que aqui estão acordaram um pouquinho mais cedo, espero que não continue o sono aqui na igreja, nada de continuar o sono aqui na igreja. Então acordaram um pouquinho mais cedo para vir à igreja, então acredito que querem Cristo. Vocês que acompanham pelas redes sociais acordaram também e se dispuseram a ligar o computador ou então acessar por meio do celular e acompanhar, ou você em um outro horário que você vai acessar esta Santa Missa e acompanhar, ou acompanhar a homilia, demonstra um desejo de Deus, um desejo de Cristo, um desejo das coisas espirituais. Mas o problema é que nós muitas vezes queremos Cristo, mas queremos a nós mesmos também. Queremos Cristo, mas queremos muito a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos, e não estamos dispostos a renunciar, estamos dispostos a acrescentar Cristo, mas não a perder algo por Cristo, renunciar algo por Cristo. E quando isso fazemos de má vontade, fazemos com a tristeza, quando deveríamos descobrir a alegria de dizer como São Paulo: eu perdi tudo por Cristo. Então, meus santos, isso não pode ser poesia religiosa, isso precisa ser algo que nós precisamos descobrir, a alegria de quando nós amamos e perdemos algo, renunciamos algo por uma pessoa amada, nós ali temos uma ocasião grande de demonstrar amor. E nós precisamos, repito, descobrir essa verdade tão própria do cristianismo e que a idade moderna tem cada vez mais se esquecido. Pois bem, então Santa Clara, ela ouvindo aquelas pregações de São Francisco, aquele desejo de se consagrar a Cristo e de ter uma vida semelhante aumentou ainda mais. Ela foi às escondidas, sim, porque os seus pais já estavam de olho nela, sem querer deixá-la sair sozinha, porque perceberam algo estranho. Mas ela conseguiu, naquele domingo de Ramos, foge, vai ao bispo, faz os seus votos, tira as suas belas e caras roupas, vestindo-se de saco, cingindo-se, amarrando a cintura com a corda, raspou a cabeça, os seus belos cabelos loiros, raspou a cabeça
e colocou o véu. Quando seus pais souberam que isso ela tinha feito, mandaram buscá-la. E ela, que tinha fugido, você vai dizer, mas padre, mas ela então, ela deixou de honrar os pais fazendo aquilo? Não. Primeiramente, importa obedecer primeiramente a Deus, que aos homens. Deus a tinha chamado para aquela vida. E se os pais se tornaram um empecilho, os pais é que estavam desobedecendo a Deus, não ela. Então os pais então mandam buscá-la e trazê-la à força. Ela então sobe no presbitério, coisa que até então não acontecia. Lembremos que no presbitério só os sacerdotes subiam. Ela sobe ao presbitério, se agarra ao altar e retira o véu, mostrando a sua cabeça raspada, sinal de consagração a Deus. E aquela imagem violenta até, da filha dizendo que não voltaria para casa, agarrada ao altar e de cabeça raspada, chocou o pai, que voltou para casa. Só que, meus santos, os exemplos arrastam, e aquela atitude de Santa Clara começou a de alguma maneira fermentar outros corações, e não poderia ser diferente que o primeiro coração a ser tocado foi da sua irmã Inês. Sua irmã então começou a desejar algo semelhante, ela queria também se consagrar a Deus. Imagine aqui, meus santos, o pai já estava em desespero, porque para quem ele iria deixar a sua enorme fortuna? Porque os pais de Santa Clara eram muito ricos, não tinham apenas dinheiro, não eram apenas bem de vida, eles eram muito, mas muito ricos. E para quem então o pai iria deixar os seus bens? A segunda filha então, Inês, vai e foge também, e vai para o convento onde estava Santa Clara. Agora então o pai estava decidido, não, agora não, perder também Inês, não. E aí ele mandou, ele nem foi, porque é pai, né? Então ele não vai ter toda aquela rudeza necessária para arrastar a filha de volta. Ele manda 12 capatazes, dizendo, vocês tragam, mesmo que tenham que arrastá-la pelos cabelos, porque ela tinha acabado de fugir, provavelmente não teria ainda raspado a cabeça, e assim mesmo tinha acontecido, ela não tinha ainda raspado a cabeça. E os 12 capatazes foram mesmo com violência, arrastaram Inês, que gritava, se arrastando pelo chão, chamando por Clara, que não deixasse aquilo acontecer. E ela, os biógrafos fazem questão de dizer que ela era arrastada pelos cabelos e aos chutes, porque ela já estava cheia de hematomas, fora do convento, mas aos gritos clamando por Clara que ajudasse. E Clara então se colocou em oração, pediu a Deus que viesse em auxílio de Inês, e diz que Inês se tornou pesada como um bloco de pedra, que ninguém conseguia arrastá-la, e que os chutes não faziam soltar sequer um gemido. Eles continuavam chutando, mas como que ela já agora não sentia mais nada. Clara sai do convento, pega a irmã pela mão, toda estrupiada, pega a irmã pela mão e entra novamente no convento. Os homens 12 homens que não conseguiam tirar Inês do chão, quando viram aquilo, ficaram espantados, voltaram, e o pai então, desconsolado, entregou os pontos. Alguns meses depois, a última filha, Beatriz, foi também para o convento.
O pai já tinha perdido a esperança, morreu, não sei se de tristeza. O pai morreu e o dinheiro para quem deixou? Para ninguém, porque a esposa, a mãe de Clara, Inês e Beatriz, entrou também no convento. E o Papa, imagina, era tanto dinheiro, que o Papa procurou Clara e disse: eu lhe dispenso do voto de pobreza. Pegue esse dinheiro e construa conventos, mosteiros. E ela diz: Santo Padre, desligue-me dos meus pecados, não dos meus votos. Não me faça isso. Eu não quero. Eu fiz o voto de pobreza e aquele dinheiro foi dado, todo ele, aos pobres. E ela não pegou absolutamente nada para si. Meus irmãos, vocês conseguem aqui imaginar? Isso aqui eu citei Clara, Inês, Beatriz e a mãe, mas muitas outras jovens, nobres e ricas, muitas outras jovens que começaram a se sentir atraídas por aquela vida, mas elas tinham uma vida de extrema penitência, mas elas encontraram Cristo, elas viram uma beleza que nós cristãos precisamos ver, precisamos descobrir. Elas viram aquele tesouro escondido e venderam tudo o que possuíam para comprar aquele campo no qual havia um tesouro escondido. Percebe aqui o que isso significa? Isto é, quando estamos dispostos a vender tudo, isto é, a perder tudo, a trocar tudo para ter aquele que é verdadeiramente o tudo. E a vida que Santa Clara e as Clarissas tinham não era uma vida simples. Imagine que elas se vestiam de saco, usavam um cilício, que geralmente era um tipo de uma camisa de crina, né, de pelo de cavalo, porque aquilo de alguma maneira irritava a pele, aquilo no calor, né, no período de final de julho, agosto, setembro, outubro, que a Itália pega fogo, no calor aquilo irrita, e no frio, que a pele fica mais sensível, aquilo também fura a pele. Então, vestida de crina por baixo, com a roupa, com vestido de saco por cima, amarrado com a corda na cintura, descalças, dormindo no chão sobre palha. Imagine no frio da Europa, que a gente de sapato comum sente o gelo subir pelos pés. Lembro que quando eu cheguei, eu estava em Foggia, e eu celebrando, eu elevava os pés enquanto celebrava, porque eu não aguentava o frio, e eu calçado, porque estava sem sapato de inverno. Imagine essas Clarissas dormindo sobre palhas, jogavam palhas, galhos e dormiam sobre eles, e tinham como travesseiro um pedaço de pau. E as nobres, naquele período em que o valor ao dinheiro mais do que nunca estava crescendo, e aqui, meus santos, eu sempre gosto de dizer isso, olha, graças a Deus, eu não sou socialista nem comunista, é pecado, um católico não pode ser, então, mas nós não podemos negar que o dinheiro, ele tem um poder atrativo para o nosso coração. São Paulo diz que o dinheiro é a raiz de muitos pecados, está lá na palavra de Deus. Então nós não podemos, nosso Senhor diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então você vai dizer: ah, padre, mas quer dizer que ter dinheiro é pecado? Não, ter dinheiro não é pecado, só que cuidado, ele sempre vai tender a roubar o seu coração. E nós temos pessoas ricas, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal,
mulheres ricas e que são santas, mas que souberam viver o equilíbrio, o uso de suas riquezas, viviam a pobreza mesmo sendo rainhas. Mas nós não podemos esquecer isso, porque, meus santos, nós vivemos num mundo em que o dinheiro, ele é idolatrado. Pelo dinheiro as pessoas fazem qualquer sacrifício, em que a beleza é idolatrada. Pela beleza as pessoas fazem qualquer sacrifício. E quando nós vemos aqui o exemplo de Santa Clara, que renuncia à riqueza e à beleza, porque é claro que com a vida de penitência dessa, aquela beleza que ela tinha foi-se embora rapidinho. É tanto que os seus últimos 28 anos de vida foram com Santa Clara sofrendo bastante com o seu corpo doente. Porque imagine, elas passavam a quaresma inteira a pão e água. E você reclama porque faz o jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa, com uma refeição completa apenas. Vê como nós somos uma geração frouxa, uma geração superficial. O nosso jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa consiste em uma refeição completa e em duas que, se juntas, não fazem uma. Mas as clarissas, as carmelitas também, mas as clarissas faziam a quaresma inteira sem nenhuma refeição completa, a pão e água. No advento, que no período dela tinha 2 semanas a mais, no advento, na segunda, na quarta e na sexta, elas não faziam refeição alguma. Vocês podem imaginar então a vida penitente, o quanto isso lhes custava. E é claro, então, repito, a beleza também era perdida rapidamente, mas elas sabiam que existia uma riqueza, que existia uma beleza a ser buscada e pela qual tudo valeria a pena ser sacrificado. Foi essa descoberta que os mártires fizeram, foi essa descoberta que os santos fizeram, e é essa a descoberta que nós precisamos fazer para que cada um no seu estado de vida seja santo, viva de verdade o Evangelho. Porque, repito, voltando, então, hoje em dia, pelo dinheiro e pela beleza, as pessoas sacrificam tudo, elas matam os seus filhos na barriga, porque não, vai comprometer o meu trabalho, vai comprometer a minha segurança financeira, eu não posso ter esse filho. Então, pelo dinheiro, eu mato um filho na barriga, eu aborto. Pelo dinheiro, eu perco até a família que eu tenho, porque eu preciso trabalhar, e eu preciso ter uma situação econômica tal que eu quero, que faz com que eu seja ausente para a minha família, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar, e aí você fica distante dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido, porque você precisa trabalhar, você precisa ter aquela situação de vida, aquele celular, aquela casa, aquele carro, fazer aquelas viagens. Quando, se você fosse mais pobre, se você tivesse uma situação de vida mais simples, você poderia ser mais presente para a sua família. Por causa do dinheiro, eu digo não, eu vou ter no máximo, e aqui eu estou falando o exemplo do Brasil, tá? Porque na Europa o negócio está pior ainda. Eu vou ter no máximo 2 filhos, e quando você vê alguém tendo mais filhos, você até critica. Tem televisão em casa não? Que absurdo, tantos filhos, como é que vai sustentar? Que você sempre pensa primeiramente no dinheiro, como você vai alcançar o dinheiro. Pelo dinheiro a gente destrói a família. Se tem dinheiro para dividir, se tem herança para dividir, nossa, quando os pais morrem, os filhos se engalfinham, os filhos se matam para dividir aquele dinheiro, quer dizer, sempre tendo o dinheiro, pela beleza
eu até, para acentuar e mostrar às pessoas que eu sou belo, que eu sou bela, eu me torno até causa de pecado para outras pessoas, porque afinal de contas o que é bonito é para se mostrar, não é assim que se diz? Quer dizer, uma lógica totalmente diferente, quando você não sabe em que consiste a verdadeira beleza e a verdadeira riqueza. Meus santos, estamos celebrando Santa Clara, essa virgem prudente, essa virgem sábia, que descobriu a verdadeira riqueza e para alcançá-la, estava disposta a tudo perder. Peçamos que ela interceda por nós, para que um pouco desta sabedoria habite no nosso coração, para que nós saibamos em que consiste a verdadeira riqueza, a verdadeira beleza, a verdadeira felicidade, para que também nós estejamos dispostos a perder algo por Cristo, a perder aquilo que, no fim das contas, mais cedo ou mais tarde será perdido, e alcançar aquilo que dura por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.